E aí, moçada, tudo bem? Professor André Secunda falando. Então, a gente vai dar continuidade ao conteúdo da disciplina do quinto período, Contabilidade Societária. Na nossa última aula presencial de conteúdo, a gente tinha chegado até esse ponto aqui, baixa do goodwill e mais-valia. Então, nessa videoaula eu vou avançar a partir daqui, enfim, avançar alguns tópicos, alguns pontos, também não muito para não sobrecarregar demais, mas também a gente precisa dar continuidade aí, senão a gente não consegue cumprir a ementa. Beleza? Muito bem. Então a gente vai falar nesse primeiro momento aqui de baixa de goodwill e mais-valia. Beleza? Então vejam, esses fenômenos, esses eventos aí que são atrelados aos investimentos, eles têm a sua baixa sempre atrelada aos ativos que deram origem para eles, beleza? Então, se a gente pensar, por exemplo, numa mais-valia de um terreno ou na mais-valia, por exemplo, decorrente de um estoque, quando esse estoque ou quando esse bem imóvel for vendido, essa mais-valia ela vai ser realizada. Ou, no caso especificamente do imóvel, como ele vai sendo depreciado período a período, então essa mais-valia também fica atrelada a essa realização do ativo parcial, essa depreciação. Beleza? Então vejam lá, a mais-valia ela fica atrelada, né, a baixa dela, né, a realização do ativo, ou seja, a venda do ativo que deu origem a essa mais-valia, a depreciação, amortização, exaustão, dependendo do caso, ou também atrelada ao teste de recuperabilidade, teste de impairment, que também a gente já viu, vocês já sabem do que se trata. Beleza? Então vejam lá, a mais-valia de ativos não depreciáveis, e a gente tem, né, ativos que não sofrem depreciação, ela só vai ser baixada, ou seja, só vai ser dada baixa dessa mais-valia por ocasião da venda desse ativo ou do teste de impairment. Então, se por exemplo você for pensar na mais-valia de um terreno, né, como ele não é depreciável, você vai ter a baixa dessa mais-valia nessas duas oportunidades aqui, venda ou baixa por impairment. E tem um detalhe, isso aqui vai ficar bastante claro quando a gente for discutir os exemplos mais à frente, mas o goodwill ele não é baixado em hipótese alguma, tá? Ele só é baixado por impairment, dada aí a peculiaridade do goodwill, a forma, né, residual de registro dele, questões que a gente já discutiu em sala. Então eu certamente mencionei isso para vocês, mas agora frisando aqui, tá, que o goodwill ele não é feita a baixa dele, somente por ocasião do teste de impairment aí, beleza? Então a gente vai avançar por meio de exemplos. Todos esses conceitos que a gente vai discutir aqui já são temas que a gente discutiu em sala, né? A exaustão a gente já discutiu bastante, então vocês certamente se lembram, ou se não se lembram assim de pronto na memória, deem uma olhada no material de vocês, mas são questões que a gente já discutiu. Então a gente vai avançar por meio de exemplos que facilitam aí bastante a nossa análise e, enfim, a compreensão de vocês aí, beleza? Então vamos ao primeiro exemplo aí, que a Atlas SA adquiriu 100% da empresa Zeus SA no dia 1º de janeiro de X1 por 230 mil. Então, informação do PL é valor contábil da investida de 200 mil. Em seu ativo figura uma máquina de grande porte, cujo valor contábil é 60, mas o seu valor justo é de 80 mil reais. Sobre essa máquina, estima-se que ela tenha vida útil de 5 anos. Então, o nosso primeiro ponto aqui que a gente tem que avaliar é a mais-valia. Então, veja, como que eu calculo a mais-valia de um determinado investimento? Isso aqui são coisas que vocês também já sabem. É a diferença entre o valor justo e o valor contábil de um determinado investimento que foi realizado. Então, vejam, nesse caso aqui, o nosso valor justo, ele, conforme indica o exercício, vejamos aqui, o PL é valor contábil de 200 mil, então valor contábil 200 mil reais. E o nosso valor justo, a gente tem que avaliar o seguinte cenário. Nós temos lá, segundo dados do enunciado, uma máquina
que ela está avaliada na contabilidade por R$60.000, mas ela tem um valor justo de 80 mil. Então, ou seja, considerando, claro, né, que foi adquirido 100% do investimento, a gente tem o seguinte cenário aqui no tocante ao valor justo. Ele vai ser os R$200.000, valor justo R$200.000, mais a diferença entre o valor contábil e o valor justo desse ativo que está registrado na contabilidade, que evidentemente está incluído nesses 200 mil. Então, o valor justo do investimento, 200 mais 20, R$220.000. Beleza? Então, ou seja, como que eu calculo a mais-valia nesse caso aqui? Mais-valia de ativos é exatamente a diferença entre o valor justo do investimento, que é R$220.000, e o valor contábil do investimento, 200 mil, mais-valia de ativos, R$20.000. Beleza? Então, já anotem aí, deixem, vocês podem ir acompanhando o exercício conforme eu vou resolvendo aqui no material, enfim, fazendo as anotações no caderno, como vocês acharem mais prático aí para acompanhar a resolução, beleza? Então vejam que a mais-valia já está devidamente calculada. Goodwill, outro tema que a gente também já discutiu bastante. Como que eu calculo o goodwill nesse caso do investimento aqui? Ele é a diferença entre o valor pago e o valor justo de um determinado investimento. Então vamos lá. Valor pago, conforme enuncia o nosso exemplo aqui, adquirir 100% por 230 mil. O valor justo do investimento, a gente já calculou, é de 220 mil. Então, o goodwill nesse caso, 230 menos 220 mil, R$10.000, beleza? Ok. Com isso, a gente vai fazer o registro no momento da aquisição desse investimento aqui, tá? Então vejam que o registro é no momento da aquisição. Então eu vou ter lá um lançamento na conta investimentos, sempre pelo valor contábil do PL da investida, que nesse caso é de R$200.000 conforme está enunciado no exercício. Então ó, o PL, valor contábil, era de 200, considerando que foi adquirido 100%, né? Então, débito na conta investimentos de 200 mil. Débito na conta mais-valia de ativos, R$20.000. Débito na conta de goodwill, R$10.000. Vamos imaginar que o pagamento foi feito à vista. R$230.000. Beleza? Então, esse aqui é o registro no momento da aquisição do investimento. O exemplo segue, a gente está falando do mesmo exemplo ainda, tá? Então, tudo isso aqui aconteceu lá no começo do ano, 1º de janeiro de X1, chegou a 31/12 de X1, a empresa investida, a Zeus, ela apresentou um lucro líquido de R$30.000. Então, a gente vai agora calcular o valor do resultado com o método de equivalência patrimonial da controladora nessa empresa controlada aqui. Então vamos lá, sabemos que o goodwill não é baixado, a menos que exista algum indício de desvalorização por impairment. No nosso exemplo aqui não tem nenhum indício, tá? Então o goodwill ele não tem nenhum indício de desvalorização, a gente não precisa se preocupar com ele nesse primeiro momento. A mais-valia, ela deve ser baixada, nesse caso aqui, contra a depreciação da máquina. Então a gente tem ainda 5 anos de uso estimado da máquina. Então, essa mais-valia ela vai ser justamente baixada em decorrência desse andamento aí da depreciação do bem. Beleza? Então, vejam lá. A nossa mais-valia, qual é o valor? A gente acabou de calcular aqui. O valor da nossa mais-valia é de R$20.000. Beleza? Como a máquina ela tem uma expectativa de uso de 5 anos,
Então a gente vai ter uma mais-valia de quanto? Então eu vou pegar o valor, uma baixa de mais-valia, né? Então eu tenho 20 mil reais de mais-valia registrada como subconta do investimento. Eu tenho uma expectativa de uso da máquina em 5 anos ainda. Então isso vai dar um resultado de 4 mil reais por ano de mais-valia que vai ser baixada, beleza? Deixa eu tirar daqui para facilitar. Então a gente tem uma baixa de mais-valia de 4 mil reais por ano em razão da depreciação dessa máquina e desse ativo, beleza? Ok, então com isso a gente já consegue efetivamente identificar o valor, o montante de mais-valia que vai ser baixado em decorrência da depreciação desse ativo. A gente pode seguir com o exemplo. Então, primeiro vamos fazer a apuração do resultado com o MEP em 31/12 de X1. Qual que foi o lucro líquido da investida da empresa Zeus aqui? Foi de 30 mil reais. Considerando que a investidora detém 100%, então, consequentemente, o resultado dela com o MEP é de 30 mil. Isso vai gerar um débito na conta investimentos e um crédito na conta de resultado com método de equivalência patrimonial, ou ganho com equivalência patrimonial, receita com equivalência patrimonial, de 30 mil reais. Beleza? Então, seguindo aí, agora a gente tem que fazer a análise exatamente da mais-valia. Então, ela é baixada diretamente contra o resultado com equivalência e a sua contrapartida, sua conta, né, de lançamento, é exatamente a subconta lá do ativo não circulante investimento mais valia que a gente registrou lá no momento inicial. Beleza? Então a gente já sabe que o valor da baixa da mais-valia de ativos é de 4 mil reais por ano. Então, lá no dia 31/12 de X1, vai ocorrer o seguinte lançamento. Eu vou ter um débito na conta de resultado com equivalência patrimonial, porque o lançamento é feito diretamente contra a conta que apura o resultado com o MEP. E a minha conta de crédito vai ser exatamente essa conta, essa subconta lá do investimento. Valor R$4.000. Beleza? Muito bem. Então, ou seja, uma vez por ano, esse valor aqui decorrente da depreciação dessa máquina, ele vai ser baixado e vai reportar um montante total de baixa de R$4.000 em relação a esse item específico aqui. Beleza? Claro que se o ativo for vendido ou se acontecer alguma outra circunstância, a gente tem que reavaliar a questão da baixa da mais-valia. Mas tudo mais constante, esse vai ser o procedimento que a gente vai adotar, pelo menos anualmente, em relação a essa mais-valia. Beleza? Então, fazendo agora um resumo em 31/12 de X1. Como que vai ficar a conta investimento lá no investidor? Então, ela tem um valor de investimento de R$230 mil, ou seja, os 200 mil de saldo inicial, mais 30 mil de resultado com o MEP. A gente vai ter uma mais-valia de R$16 mil, ou seja, os 20 mil menos a baixa de R$4 mil que foi feita em relação à depreciação desse ativo. E o goodwill, ele permanece inalterado, a gente não teve nenhuma outra informação relativa a esse evento. O goodwill não teve nenhum indicativo de desvalorização por impairment, a gente não precisou fazer nenhuma análise, ele permanece exatamente com o valor de R$10 mil. Então, como que vai ficar o saldo final dessa conta? 230 mais 16 mais R$10 mil. Isso vai dar um total de R$256 mil.
Vejam que o saldo final da conta, depois de ocorridos todos esses eventos, ele resulta num montante de 256 mil. Beleza? Ou seja, é bastante tranquilo, né? O procedimento efetivamente de registro de todos esses eventos. Beleza? Então, em relação à baixa, segue esse procedimento. Se tivesse, né, qualquer outra circunstância em análise, se fosse o caso do goodwill, seguiria exatamente o mesmo procedimento. Beleza? Ok. Esse próximo ponto aí do material de vocês, também a gente já conversou bastante em sala. Ele é mais para a gente frisar mesmo, né, reviver essa discussão, mas ela já foi feita a exaustão em sala de aula. Então, diz respeito à questão dos dividendos e outros proventos no método de equivalência patrimonial. A gente havia discutido, e vocês bem sabem, que lá no método de custo, quando a investidora recebe, por exemplo, dividendos, esse valor ele é reconhecido como uma receita lá para o investidor. Ocorre que no MEP ele não é tratado como receita, ele é tratado como uma realização antecipada do investimento. Tá? Então, enfim, questões que a gente já discutiu. Consequentemente, ele reduz a conta investimento lá no ativo. Então, vamos a um exemplo para melhor fixação aqui. A Compratudo adquiriu 30% do capital votante da Pomposa por R$400 mil. Então, o valor pago corresponde ao valor contábil do PL da investida. Em 31/12 de X1, a Pomposa apurou um lucro líquido de 100 e declarou dividendos de 30%. Então, apure o resultado com o método de equivalência patrimonial. Muito bem. Então, o nosso primeiro passo aqui é exatamente avaliar o percentual de participação de uma empresa na outra. Então, a investidora, a Compratudo, ela tem 30% do capital votante da investida, que apurou um lucro líquido de 100. Então, desses R$100 mil aqui de resultado que a investida teve, 30% pertencem ao investidor, ou seja, R$30 mil. Como se dá o registro disso? Débito na conta de investimentos, crédito na conta de resultado com o método de equivalência patrimonial. Valor R$30 mil. Beleza? Somado a isso, a gente tem a seguinte situação. Em 31/12, a Pomposa, que é a empresa investida, né, ela apurou esse resultado aqui de R$100 mil e declarou dividendos de 30%. Então, ou seja, qual que é o valor dos dividendos que a empresa, a investidora, tem direito nesse caso? Então, vejam lá. A Pomposa propôs 30% do lucro líquido a título de dividendos, ou seja, R$100 mil foi o lucro líquido vezes 30%. Isso dá um montante de dividendos de R$30 mil. Então, 30 mil, a nossa empresa investidora detém 30%, né, do capital votante da investida, ou seja, ela tem direito a dividendos de R$9 mil. Considerando que o investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, como vai ficar o registro disso? Dividendos a receber contra exatamente a conta de investimentos, porque esse valor ele é tratado como uma antecipação, uma realização antecipada do total investido. Beleza? Ou seja, bastante simples, são questões que a gente já tinha discutido, esse registro aqui vocês já sabem como ele é realizado, então a gente só fica aqui a título de, como se fosse frisar esse ponto que a gente já discutiu bastante em sala. Beleza? Tranquilo? Então vamos avançando. Mudança no método de avaliação de investimentos, custo para método de equivalência patrimonial. Então, é bastante comum que as empresas, elas, com o passar do tempo, com a dinâmica mesmo dos próprios negócios,
ela tenha um investimento que ele é avaliado por um determinado critério, por exemplo, pelo custo, né, por ser um investimento num volume de capital menor, ou por ser um investimento em que inicialmente a empresa investidora ela não tinha interesse de ter, né, interferir no negócio da investida, ou de alguma maneira colaborar com a gerência do negócio da empresa investida, mas com o passar do tempo isso pode mudar. Então, é muito comum que ocorra essa migração, né? Então, você inicialmente tem um investimento sem influência ou sem controle, e com o passar do tempo, essa relação entre as duas empresas vai se aprofundando de tal maneira que isso também se reflita no método como é avaliado o investimento. Beleza? Então, nesse nosso primeiro exemplo aqui, o investimento era avaliado pelo custo e posteriormente vai ser avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Então, em decorrência desses fatores aí que eu mencionei, por exemplo, a empresa investidora, ela não tinha nenhum tipo de influência na investida e com o passar do tempo passou a exercer algum tipo de influência ou aumentou a posição do investimento, enfim, por alguma razão a empresa investidora passou a deter o controle ou a exercer influência. Então isso faz com que o investimento avaliado inicialmente pelo custo precise migrar para o MEP, beleza? Então nesses casos a investidora ela reconhece diferenças no valor dos investimentos não registrados anteriormente lá na contabilidade, em decorrência da mudança desses dois critérios, em decorrência da mudança da forma de avaliação, beleza? Então, esse valor ele é obtido pela diferença entre o valor do investimento no momento da adoção do MEP, pelo seu valor contábil, e o valor decorrente da aplicação do percentual de participação da investidora na investida. Então, essas mudanças, essas diferenças aí são registradas exatamente numa conta específica que recebe esse tipo de lançamento, que é a conta de ajustes de investimento ao método de equivalência patrimonial, que fica registrada lá no patrimônio líquido. Então, enfim, fica um pouco teórico a gente falar dessa maneira, mas facilita bastante quando a gente analisa por meio de um exemplo. Então, vamos efetivamente por exemplo, que fica mais fácil, beleza? Muito bem, então vamos lá. A Rico SA ela investe na Clear, detendo uma participação de 10% do capital votante da investida, equivalente a 2.000 ações adquiridas sem ágio por R$50 mil. Isso tudo lá no dia 1/4 de X1. O PL da Clear, ou seja, da investida, ele é composto por 20.000 ações e o seu valor é de R$500 mil. Então, sabe-se que não há influência significativa da investidora, da Rico, na empresa investida, que é a Clear. Então, lá no dia 1/4, quando ocorreu a concretização dessa transação, qual foi o registro contábil dessa compra? Então, a gente já sabe como que se faz o registro. Debitei a conta investimentos. Vamos imaginar que o pagamento tenha sido feito em disponibilidades. Então, caixa. Valor, R$50 mil, né? Então, conforme está indicado no enunciado, não teve ágio, não teve uma outra subconta que afeta o investimento. Então, simples lançamento de acordo com o valor pago na transação. Então, seguindo, em 31/12 de X1, a Clear apurou um lucro líquido de R$100 mil e destinou 40% disso à distribuição de dividendos. Então, o registro desse fato lá na empresa investidora, como que fica? Então, vejam, se a empresa apurou um lucro líquido de 100 e ela vai distribuir 40% de dividendos, então R$40 mil vão ser distribuídos a título de dividendos aí para os investidores da empresa. Considerando que a participação de uma empresa na outra é 10%, então, desse total de dividendos aqui, 10% eles pertencem à investidora, a Rico. Então, a gente tem lá R$4 mil. Como que se dá o registro disso? Então, dividendos a receber contra receita com dividendos, considerando que o investimento é avaliado aqui pelo método de custo ainda. Beleza?
Então vejam, vocês devem notar que o PL da empresa da investida, né, da empresa Clear, após a proposta de dividendos, que é de 40 mil reais, ele passou de 500 mil para 560. Né? Então, preenchendo as lacunas aqui, né? Passou de 500 mil para 560. E como se deu essa migração? Então, vejam, voltem no enunciado. Vejam que o próprio enunciado indica que o valor do PL da empresa no dia 1/4 é de 500 mil reais, não é mesmo? Então, no dia 1/4, o PL era de 500 mil. Em 31/12, o que aconteceu? A empresa apurou um lucro líquido de 100. No entanto, ela também aprovou dividendos de 40 mil reais. Como que vai ficar a composição desse patrimônio líquido da empresa depois de todos esses fatos aqui? Então, eu tenho 500 mil reais, patrimônio líquido lá em 1/4, mais 100 mil reais, que decorre do lucro que a empresa apresentou no ano de X1. No entanto, ela fez uma proposta de distribuição de dividendos de 40 mil reais. Então, ou seja, 500 mais 100 menos 40, os 560 mil reais de patrimônio líquido da empresa investida após a ocorrência de todos esses eventos aí. Beleza? Então, ou seja, a gente teve uma mutação patrimonial aí decorrente de todos esses fatos. Muito bem. Então, ainda no material de vocês aí. Caso o investimento da Rico, da investidora, na empresa investida, na Clear, fosse avaliado pelo MEP, o valor da conta de investimentos lá do ativo não circulante deveria ter aumentado de 50 mil para 56, né? Considerando que o patrimônio líquido da investida no final do ano, depois de todos esses eventos ocorridos aí, migrou de 500 para 560. Mas, considerando que o investimento ele não é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, o saldo da conta permanece perfeitamente como de 50 mil reais. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, a gente vai seguindo no mesmo exemplo. Vejam que o exemplo aí ele segue e é continuidade com as mesmas empresas, só ocorreram algumas mudanças aqui. Então, vejam lá. No dia 2/1 de X2, ou seja, do ano seguinte, a empresa investidora, a Rico, aumentou sua participação no capital da Clear de 10% para 30%. O que aumentou a influência da investidora na investida. Então, né, o que é de se esperar, o que é natural. Isso fez com que Rico e Clear se tornassem coligadas. Então, considerando que a empresa investidora passou a exercer influência na investida, então essa relação se configurou como uma relação de coligadas. A aquisição dos 20% do capital, né, da empresa Rico em relação ao capital da Clear ocorreu com base no valor contábil do PL da Clear em 31/12, que era de 560 mil reais. Né? Em 2 de janeiro é o mesmo valor de patrimônio líquido que estava em 31/12, ou seja, os 560 mil que a gente acabou de compor aqui, beleza? Com isso, a Rico ela desembolsou 112 mil reais, que foram pagos à vista. Então, para fazer essa aquisição complementar, houve um desembolso aí de 112 mil, ok? Então, vamos lá. Com isso, o investimento, que já tinha um saldo inicial de 50, ele seria exatamente acrescido desses 112 mil reais que foram pagos aí decorrente do aumento na participação que a investidora passou a exercer na empresa investida. Então, se você já tem 50 mil de saldo inicial, comprou mais 112, isso resultaria num investimento de 162 mil. Só que vejam, no entanto, o PL da Clear é de 560 e agora a Rico possui 30% do capital votante. Então, quanto que dá isso? Então, vamos abrir aqui uma calculadora. De novo, né? Método de equivalência patrimonial,
a empresa investidora ela detém um determinado percentual do patrimônio líquido da investida. Nesse caso, o patrimônio líquido da investida é 560. A investidora possui 30%. Então, quanto que dá 30% de 560? 168 mil reais. Beleza? Muito bem. Então, vejam. Se a participação dela é de 168 mil, mas considerando que ela tinha um saldo inicial de 50 e pagou 112 mil no aumento do investimento, que resultaria em 162, como que fica essa diferença de 6 mil reais? Qual que é o tratamento? Porque, olha, dos 168 mil para 162, a gente tem uma diferença aí de 6 mil reais. Como que se dá o tratamento desses 6 mil? A gente vai verificar agora. Então, vejam lá. Esses 6 mil são aqueles mesmos 6 mil que não foram reconhecidos lá pela investidora por ocasião do aumento de PL da empresa em X1, conforme eu havia mencionado para vocês aqui. Caso o investimento fosse avaliado pelo método de equivalência, o saldo lá da conta investimentos da Rico, que é a investidora, não seria só de 50, seria de 56. Mas como não era na época avaliado por equivalência, permaneceu em 50 mil reais. Agora, em X2, esse fenômeno se modifica a forma de avaliar ele, justamente porque a empresa passou a exercer influência significativa na outra. Então, agora, em X2, como o investimento ele é avaliado pelo MEP, o registro deve englobar também esses 6 mil reais. E como que vai ficar o registro desses 6 mil reais na contabilidade? Então, vejam lá, a gente vai ter um lançamento na conta investimentos no valor de 118 mil reais. A gente vai ter um lançamento na conta caixa de 112, que foi o valor pago, e a gente vai ter um lançamento a crédito na conta de ajustes de investimento ao MEP, que é uma conta lá do PL, de 6 mil reais. Beleza? Então, como que vai ficar o saldo final da conta de investimentos lá da empresa Rico, que é a investidora nesse caso aqui? Então, a gente tem que o PL da investida ele é de 560 mil. Agora, a empresa investidora detém 30% disso, 168 mil reais. Então, como que se deu a composição disso? Aqueles 50 mil de saldo inicial mais os 118 decorrentes dessa última transação que ocorreu entre as duas empresas. Beleza? Então, a composição desses 168 mil segue essa regra. Então, vejam o que a gente fez aqui na prática. Naquele primeiro exercício X1, em que o investimento era avaliado pelo método de custo, aquela variação de patrimônio líquido da empresa investida não havia sido reconhecida. Considerando que em X2 o investimento passou a ser avaliado pelo método de equivalência, esse reconhecimento ele ocorre. Então, ele passou a ser efetivamente reconhecido no patrimônio da empresa investidora. Por isso que o saldo da conta é de 168 mil. E aonde fica aqueles 6 mil reais registrados, que deveriam ter sido registrados em X1, caso o investimento fosse avaliado por equivalência lá, vai ficar nessa conta do patrimônio líquido aqui, de ajustes de investimento ao método de equivalência. Mas notem, lá na conta do ativo, na conta investimentos da empresa da Rico, que é a empresa investidora, a conta tem saldo de 118 mil reais, em decorrência dessa última transação aqui, e saldo final de 168. Beleza? Tudo bem? Ok. Então agora a gente vai avançar para um ponto bastante importante, que é, de certa maneira, um pouco mais complexo, mas que a gente vai conseguir aí, enfim, vocês vão conseguir ter uma boa compreensão a respeito disso. Que é exatamente
a realização de operações entre a empresa investidora e a empresa investida. Então, é muito comum, a gente já discutiu em sala também, que uma empresa realize investimentos na outra por uma série de razões, por N razões. Mas é muito comum que um dos motivos pelos quais uma empresa deseje investir numa empresa menor, numa outra empresa, é exatamente para que, quando ocorram transações entre essas companhias, a empresa investidora ela tenha, de alguma maneira, alguma espécie de vantagem. Então, vamos pensar, por exemplo, uma empresa de varejo que ela faz compra um investimento, faz uma participação numa empresa transportadora. A empresa de varejo precisa entregar a mercadoria que ela vende, né? Então, ainda mais se ela opera a nível estadual ou a nível nacional, então o componente de frete dela vai representar um custo bastante representativo nas despesas dela. Então, se ela, por exemplo, faz a aquisição de uma participação societária de uma transportadora, obviamente, quando a empresa investidora ela requerer serviços da empresa investida, dependendo de como se dá essa relação, ela vai ter alguma espécie de vantagem. Então, ela vai ter talvez um frete mais barato, ou uma otimização nesse processo de entrega, enfim, são N razões, mas se espera que essas companhias, a investidora e a investida, elas transacionem entre si. Então, é de se esperar, é natural que isso aconteça. Beleza? Então, vamos lá, seguindo no material aí. E antes de falar efetivamente disso, né? E quando essas transações ocorrem entre a empresa investida e a empresa investidora, ou vice-versa, não necessariamente elas vão transacionar sem nenhum tipo de lucro. Então, se, por exemplo, a empresa investida presta um serviço para a empresa investidora, não necessariamente ela vai prestar esses serviços a lucro zero, por exemplo, né, sem oferir nenhum tipo de retorno em relação a isso. Mas o que nos interessa efetivamente nesse ponto é a forma como são tratados esses resultados entre as companhias, especialmente quando esses resultados eles não são realizados. E daí para a gente é bastante importante a forma como se dá o tratamento disso na contabilidade. Então vamos lá, seguindo aí no roteiro. Então uma das razões pelas quais as empresas investem umas nas outras é a realização de operações entre elas, né? Conforme já foi mencionado. Então, isso ocorre para reduzir custos, aumentar market share, questões logísticas, dentre outros. Como é natural, essas empresas que transacionam entre si, elas têm um componente no seu preço que é o lucro. Então, vai ter um lucro embutido nessas operações aí. De acordo com a Lei 6.404, esse lucro, quando ocorre entre transações de investidor e investido, ele deve ser eliminado para fins de apuração do método de equivalência patrimonial e consolidação das demonstrações contábeis. Então, por que nos interessa essa discussão aqui sobre transações entre investidor e investida? Exatamente para que a gente possa dar o tratamento desse lucro aqui existente nessas operações. Vocês vão verificar que é o que nos interessa a esse ponto. Então, quando ocorrem transações entre as empresas, por exemplo, venda de estoque da investida para o investidor, e o adquirente vende essas mercadorias para fora do grupo, não há nenhum ajuste a ser realizado para fins de equivalência patrimonial. Então, para fins de consolidação, tem alguns pontos, mas a gente vai verificar posteriormente. No entanto, sempre que ocorrem essas transações aí, entre investidor e investida, e essas mercadorias elas permanecem no grupo, essas transações ainda não saíram do grupo, então a gente vai ter um resultado não realizado e isso vai demandar um ajuste na contabilidade para apuração do resultado com equivalência e posteriormente, como a gente vai verificar também, para o método de equivalência patrimonial. Beleza? Então vamos avaliar por meio de um exemplo que vai ficar mais fácil a nossa discussão e o aprofundamento dos pontos que a gente vai verificar. Beleza? Então vamos lá. Então a Thomson ela é controladora da empresa Ramsay, detendo 100% do capital votante desta. No dia 2/12 de X1, a empresa
controlada, né, a Ramsay, ela adquiriu mercadorias de um terceiro fora do grupo por R$300 mil. No dia 10 do 12 de X1, a controlada vendeu essas mercadorias para Thomson, que é o controlador, por R$400 mil. Por ocasião do fechamento do balanço, no dia 31 do 12, essas mercadorias que elas foram adquiridas, elas remanesciam no estoque da empresa controladora, da Thomson. Ou seja, nada foi vendido para fora do grupo. Beleza? Então vejam lá. Com isso verificamos que a empresa controlada, a Ramsay, ela realizou uma venda para a controladora, auferindo receitas de R$400 mil. Além disso, ocorreu um custo de mercadoria vendida de 300 e um lucro de 100. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente está desconsiderando qualquer tipo de imposto que possa incidir na transação. Beleza? Só para, como é um exemplo introdutório, a gente vai facilitar aqui com o menor volume de complicações possíveis. Posteriormente, a gente vai adicionando todos esses pontos. Então, vejam lá. Esses estoques eles deram entrada na contabilidade do controlador por R$400 mil. Nada foi vendido para terceiros. Lá no dia 31 do 12, a empresa controladora, a Thomson, estava com 100% do estoque adquirido da controlada dela, que era a empresa Ramsay. Então, ou seja, essa mercadoria, esse estoque que foi adquirido, ele permaneceu dentro do grupo. Então, a empresa investida, no caso a controlada ali, a Ramsay, comprou mercadorias de um terceiro, de uma empresa fora do grupo, e vendeu para sua controladora, ou seja, uma empresa do grupo, né, que as duas empresas formam entre si. Quando a empresa controlada ela vendeu essa mercadoria para o controlador, ela teve um lucro de R$100 mil, né? Só que vejam, esse lucro, quando a gente vai analisar o grupo de empresas que essas duas empresas formam, esse lucro ele não existe. Por quê? Porque ele não foi realizado. Ele é um lucro decorrente da venda do controlador, melhor dizendo, da controlada para o controlador. Como esse lucro ele não foi realizado, essa mercadoria não foi vendida para terceiros, esse lucro dentro do grupo, quando eu vou fazer uma análise das duas empresas em conjunto, né, que é o que nos interessa lá na consolidação de balanços, também nos interessa aqui na equivalência patrimonial, esse lucro é uma ficção. Então, por isso que sempre que eu tenho resultado que ele não foi realizado entre as empresas do grupo, a gente precisa ajustar. Então, vejam ali. Para efeito do grupo de empresas formado por Thomson e Ramsay, as mercadorias foram adquiridas por 300, ou seja, pelo custo que a empresa controlada teve comprando essas mercadorias de terceiros. E não ocorreu nenhuma venda. Ou seja, de novo, considerando o grupo, se a mercadoria não foi vendida para fora do grupo, é como se não existisse venda nenhuma. E como se também não existisse lucro nenhum. Ou seja, essa venda que a empresa investida fez para a investidora e auferiu esse lucro de R$100 mil, quando eu analiso as duas empresas em grupo, ela inexiste, é um lucro fictício. Então, esse lucro de R$100 mil que a empresa controlada, que a Ramsay, obteve vendendo para a empresa controladora, ele é uma ficção, né? Ele não existe quando eu considero o grupo de empresas. Beleza? É exatamente esse ponto que a gente precisa ajustar na contabilidade para efeito de apuração do resultado com equivalência, enfim, né? Consolidação de demonstrações. Por isso, a controladora, a Thomson, quando ela for avaliar a participação dela pelo método de equivalência na empresa controlada, esse lucro de R$100 mil, como não foi realizado, ou seja, como toda mercadoria ainda remanesce no estoque da controladora, esse lucro não existe. Então, ela não pode reconhecer esse resultado com equivalência lá no MEP, justamente porque essa venda não foi feita para fora do grupo ainda. Exatamente esse ponto que demanda o nosso ajuste, conforme a gente vai verificar mais à frente. Então, a ideia do ajuste do método de equivalência patrimonial, quando a gente tem transação entre controlador e controlada, ou entre investidor e investida, segue esse raciocínio.
Eu só posso considerar que esse lucro foi realizado quando ocorre a venda dessa mercadoria para fora do grupo, ou seja, né, para uma terceira empresa, uma terceira pessoa jurídica, que não o grupo formado pelas né, as empresas, pela controladora e pela controlada. Então a ideia central é essa, beleza? E a gente vai, enfim, fazer análise disso por meio de exemplos que vai facilitar bastante aí a nossa compreensão. Então, o nosso primeiro exemplo aí, o primeiro ponto que a gente vai avaliar. Situação: venda da controlada para a controladora com lucro, que é o caso dessa discussão introdutória que a gente teve aqui, beleza? Então vejam, nesse caso a controladora reconhece normalmente o resultado com equivalência patrimonial decorrente do lucro da controlada e em seguida reconhece um ajuste relativo ao lucro não realizado na operação. Então vamos analisar com valores e passo a passo para a gente poder entender melhor como que se dá o tratamento na contabilidade disso aqui. Muito bem, então vamos lá. A Smart ela adquiriu 80% da Nube no dia 2 de janeiro de X1, pelo valor de R$400 mil. No final do exercício, 31/12 de X1, a Nube apresentava as seguintes informações na sua contabilidade. Então, a Nube é a empresa investida. Então, ela tinha um PL a valor contábil de 500 mil, lucro antes dos impostos no ano de X1 de 100 mil reais. Uma informação aqui, claro que considerando que o nosso exemplo é introdutório, a gente deixa os exemplos mais simples para posteriormente a gente vai avançando mais. Então, a única operação de venda da Nube no ano de X1 foi para a investidora dela, ou seja, para a Smart. Desse lucro, 70% não foi realizado, pois tiveram como origem uma transação em que a Nube adquiriu 60 mil reais de mercadorias de terceiros e revendeu para a Smart por 130 mil, então gerando 70 mil de lucros na operação. A empresa controladora, a Smart, permanece com 100% dos estoques adquiridos da empresa Nube, beleza? Muito bem. Então, o ponto C aqui, a Nube teve receitas financeiras de 30 mil reais no ano de X1 e considere que sobre o resultado da Nube incide imposto de renda e contribuição social de 34%. Então, nosso primeiro passo aqui é elaborar uma espécie de mini DRE da empresa Nube no ano de X1 para a gente entender como que se comporta esse resultado da empresa. Então vamos lá, começando pelas vendas. A empresa ela realizou venda de qual valor? Então vejam, vejam aqui, a Nube adquiriu mercadorias de 60 mil e revendeu para a Smart por 130. Então a gente tem vendas de 130 mil reais. Custo da mercadoria vendida, o valor que foi pago pela Nube para terceiros para fazer a aquisição, que está aqui, 60 mil reais. Então, custo da mercadoria vendida, 60 mil. Beleza? A gente tem uma receita financeira que a empresa investida teve, está indicado aqui, 30 mil reais. Então, 30 mil. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Tá. Lucro antes dos impostos de 100 mil reais. Então, a gente teve um LAIR de 100 mil. Ou seja, como que a gente chega nesses 100 mil reais aqui? É exatamente os 130 mil menos, 130 mil menos os 60 mil de CMV mais os 30 mil de receita financeira, beleza? Então, esse lucro antes dos impostos tem essa composição aqui. Conforme está indicado no exercício, a empresa ela tem tributação de imposto de renda e contribuição social de 34%. Considerando que esses impostos eles incidem sobre o lucro antes dos impostos, então ela tem lá despesas tributárias de 34 mil reais. Com isso, o lucro líquido da Nube no exercício de X1 é de 66 mil reais, beleza?
Tudo bem? Então agora a gente vai fazer a apuração do resultado com equivalência decorrente desse lucro líquido da Nube aqui de 66 mil. Então vamos lá. A empresa Smart, ela detém 80% do capital votante da empresa controlada, ou seja, da Nube. Então isso dá 66 mil de lucro líquido, considerando a participação de 80%, R$ 52.800 de resultado com MEP. Então, como que isso é registrado? Debita conta investimentos, credita resultado com MEP de R$ 52.800. Beleza? Ou seja, então a gente aplicou o percentual de participação sobre o lucro líquido da investida, chegando nesse resultado com MEP. Só que a gente não pode esquecer, que foi mencionado aqui em cima, que olha, a controladora reconhece normalmente o resultado com o MEP decorrente do lucro da controlada, que é o que a gente acabou de fazer, e em seguida reconhece um ajuste relativo ao lucro não realizado. Então, ou seja, agora o que a gente vai fazer é exatamente esse ajuste decorrente do lucro. Pessoal, só antes, eu estou vendo que tem uma pequena confusão no enunciado do exercício aqui, tá? Aqui ele está dizendo assim, está no material de vocês, desse lucro 70% não foi realizado, e logo aqui embaixo está dizendo que 100% não foi realizado. Na verdade aqui é o valor, tá? Aqui é R$70 mil e não 70%. Então só ajustem aí por gentileza, tá? Foi um erro de digitação. Então, ao invés de ser 70% desse lucro, ou seja, dos R$100 mil, 70 mil não foi realizado, né? Que é justamente a diferença entre o valor que a empresa investida teve de receita em relação ao que ela teve de custo, beleza? E desses R$70 mil aqui, 100% ainda permanece no estoque da Nube e não 70%, conforme estava equivocadamente informado ali, tá? Então só façam esse ajuste aí por gentileza. Bem, então a gente já apurou o resultado com equivalência, ou seja, de novo, a gente já reconheceu normalmente o resultado com MEP decorrente do lucro da controlada. E agora a gente vai fazer o ajuste relativo ao lucro não realizado. Então vejam, como que vai se dar esse lucro não realizado? Qual que é o montante de lucro não realizado nessa operação do enunciado? É de R$70 mil, né? Conforme a gente acabou de verificar. Como que se dá isso? É os 130 mil de receita que a investida teve, vendendo essas mercadorias para a controladora, menos o custo da operação, ou seja, quanto ela pagou para adquirir essas mercadorias de terceiros, ou seja, R$70 mil, beleza? Esse lucro que ele não foi realizado, porque ele permanece, conforme já foi dito, 100% no estoque da empresa controladora, ele é totalmente eliminado. Então vejam que eu não vou aplicar, ou seja, é sem aplicação do percentual de participação da empresa controladora na empresa controlada, que é de 80%. Então eu não vou aplicar esse percentual porque ele é totalmente eliminado, tá certo? No entanto, a gente não pode esquecer que sobre esse lucro de 70 mil que não foi realizado, tem incidência de contribuição social e imposto de renda que já estão lá na demonstração de resultado. Então, sobre esse valor de 70 mil aqui, a gente precisa fazer o desconto do imposto de renda e contribuição social. Então, ou seja, 34%, 23.800. Então, qual que é o lucro não realizado verdadeiro? É os R$70 mil menos o IR, contribuição social, de 23.800. Então, o lucro não realizado vai ser de R$ 46.200, líquido dos tributos, beleza? Ou seja, porque ele já está lá na demonstração de resultado da empresa controlada, ok? E como que a gente registra isso aqui na contabilidade? A gente vai fazer um lançamento de lucros não realizados, que é uma conta lá da demonstração de resultado, e eu vou ter como crédito a conta de lucros
a realizar, que é uma conta lá do passivo circulante, que vai ficar na contabilidade da empresa controladora até o momento em que esses estoques aí forem revendidos para fora do grupo, ou seja, para terceiros. Beleza? Então, com isso, o resumo demonstrativo de investimento da empresa Smart, que é a controladora da Nube, ele vai ficar da seguinte maneira. Então, qual que foi o valor do investimento realizado? Tinha sido R$400 mil, né? Qual foi o valor do resultado com equivalência que a gente acabou de apurar? 52.800. Qual é o valor do lucro não realizado que a gente acabou de calcular também, já líquido dos impostos? 46.200. E qual é o investimento líquido? Então vamos à calculadora de novo. 400 mil mais 52.800 menos 46.200 do lucro não realizado, 406.600. Então esse é o saldo final da conta investimento. Muito bem, então à medida que a empresa Smart, que é a controladora nesse caso, ela for vendendo esses estoques para fora do grupo, ou seja, para terceiros, essa conta de lucros não realizados ela vai sendo baixada, né? E o lançamento, né, o registro contábil disso é simplesmente um estorno do lançamento que foi feito anteriormente. Então, à medida que for sendo vendido, a gente vai debitar lucros não realizados, que é aquela conta do passivo circulante, e eu vou ter um crédito na conta de lucros não realizados, lá da demonstração de resultado, em qual valor, né, no valor X, de acordo com o que for sendo baixado aí a título de valor de venda desses estoques que a empresa compradora, que é a Smart, né, a controladora, ela comprou da Nube. Então, à medida que ela for repassando isso para fora do grupo, vendendo essa mercadoria para terceiros, esse resultado ele vai sendo reconhecido e sendo baixado parcialmente. Beleza? Então, vamos a mais um exemplo aí para a gente fixar bem. Então vamos lá, considerando os mesmos dados anteriores, vamos imaginar que a Smart, que é a empresa controladora, ela vendeu a totalidade desses estoques para terceiros por R$150 mil. Então como que vai ficar o lançamento contábil de todas essas transações aí? Então vamos imaginar, né, conforme o exercício está nos indicando, que o recebimento foi à vista, então a gente teve um débito em caixa e uma conta de receita com vendas. Qual o valor? R$150 mil, conforme está indicado no enunciado. Então, lançamento a débito, conta de CMV, custo da mercadoria vendida, contra a conta de estoques, em qual valor? R$130 mil. E aqui a questão é a seguinte, por que esse crédito na conta estoques ele é de R$130 mil? É exatamente porque foi esse o valor da compra que a Nube, o valor da compra que a empresa fez lá da sua controlada da empresa Nube. Então a gente tem que ir lá e verificar o valor da demonstração de resultado lá da Nube. Ou seja, quando a gente olha a DRE que a gente montou aqui, então a empresa Nube, a controlada, ela teve uma receita com vendas para a controladora de R$130 mil. Então, ou seja, esses estoques entraram na contabilidade da controladora por 130. Então, ou seja, o crédito aqui na conta de estoque é exatamente os R$130 mil, que foi o custo da transação para a empresa Smart, ou seja, para a empresa controladora nesse caso. Então vejam, aqui ela teve um resultado de 20 mil, não é? Então ela vendeu por 150, tinha um custo de 130 sobre o lucro de 20, ou seja, 150 menos 130, né? Então a gente tem uma incidência de imposto de renda e contribuição social de 34%. Então 20 mil vezes 34, isso vai dar R$6.800.
Então, como que vai se dar o lançamento desses tributos na contabilidade? Débito em despesas com imposto de renda e contribuição social, crédito em IRCS a recolher. Qual o valor? R$ 6.800. Beleza? E como que vai se dar a reversão daqueles lucros não realizados? Então, a gente vai ter o seguinte lançamento. Débito na conta lucros a realizar, que é aquela conta do passivo circulante, contra um crédito na conta lucros não realizados da demonstração de resultado. Como foi vendido 100% dos estoques, qual é o valor que vai ser baixado? 46.200, ou seja, o mesmo valor que foi inicialmente reconhecido aqui como lucro não realizado. Se tivesse sido feita uma venda, por exemplo, de 50% de metade desses estoques, então seria metade desse valor que teria sido baixado nesse momento. O restante ficaria na contabilidade até o momento em que a totalidade desses estoques eles fossem vendidos. Tudo bem? Então, ou seja, a gente vai até aqui, vejam que o conteúdo ele começa a ficar mais complexo, né? Começa a ficar mais pesado um pouco. Então, isso vai demandar de vocês aí bastante dedicação, bastante estudo. Então, eu recomendo que vocês revejam essa videoaula mais de uma vez, que vocês vão fazendo todas essas anotações que eu fiz aqui no material de vocês, entendendo como se chega em cada valor, porque é bastante importante que vocês tenham um bom domínio de todos esses fatos aqui, porque já são transações de um nível de complexidade maior do que aqueles que a gente estava vendo em sala. Tudo bem? Bom, todos têm meu e-mail, qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail para mim. Eu não vou passar exercício nesse primeiro momento, porque eu preciso que vocês vejam esse vídeo aqui umas 2, 3 vezes com calma, fazendo as anotações, entendendo o que está sendo feito, como se chegou em cada valor. Então é importante que vocês não estejam sobreatarefados aí com mais exercícios além desses vídeos aqui. Então a gente vai até aqui. Para a próxima aula já fica um volume de conteúdo um pouco menor, então eu já posso passar uma quantidade de exercícios para fixação aí para vocês, mas para essa semana a gente fica por aqui. Então, para essa aula de vocês de sexta-feira, do dia 3 de abril, então a incumbência de vocês é assistir esse vídeo e fazer as anotações, enfim, olhar o material com calma para que não fique nenhuma dúvida. Ok? Qualquer dúvida podem mandar e-mail, enfim, qualquer coisa reúnam as dúvidas e passem para a Camila, que ela entre em contato comigo também, mas vocês, cada um aí individualmente pode entrar em contato comigo também pelo e-mail. Ok, moçada? Então é isso, estudem aí com bastante atenção e a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Até mais!